Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O exército grande, poderoso, invencível, exército de Davi, foi inspirado no exemplo dos seus valentes. Vamos procurar entender essa situação, porque ela se aplica a igrejas. O evangelho é para se expandir, levando a mensagem e abrindo igrejas, abrindo células, reuniões caseiras, a igreja nas casas, para todo lado, é para se expandir. Mas como alguém vai fazer uma coisa que nunca aprendeu? Como um crente que é acostumado só a frequentar e assistir reuniões de igreja, como ele vai começar alguma coisa? Ele não tem a mínima ideia do que é isto. Pois é, esse estereótipo de igreja massificada de nossos dias é um estorvo para o evangelho verdadeiro, é uma paralisação da obra do ID, a centralização de reuniões em templos, megatemplos, ajuntamentos. Isso é um estorvo, porque o Senhor não mandou fazer isso. Ele mandou se espalhar, levar a pregação do evangelho e depois discipular, congregar, agregar as pessoas que vão decidindo lá onde elas estão. Não é para ficar trazendo aqui para a sede, é para ir lá onde elas estão e abrir trabalhos lá de 2 ou 3 células nas casas. É para a igreja se expandir, se espalhar. Isso é o tabernáculo de Davi, que temos que crer nele. São aqueles que se juntam em qualquer lugar, glorificando o nome do Senhor, cultuando o Senhor. O evangelho é para se espalhar. Eu quero tomar o exemplo do exército de Davi para a gente entender alguns princípios. Davi se tornou herói ao matar o Golias, mas porque ele tinha antes se preparado, matando leão, urso, lobo e provavelmente cobra. Davi treinou a valentia. Quando lá pelos 16 anos de idade, ele foi combater o gigante Golias, ele já era experiente, ele não foi ingenuamente, ele sabia o que ele queria. Um sujeito daquele tamanho imenso é também moroso, é devagar. Uma pessoa grande daquele tamanho não tem mobilidade, ele é lerdo, ainda mais coberto com uma armadura de ferro pesadíssima. Ele era lerdo, aquele gigante Golias, e Davi sabia disso. Davi era muito ágil, era rápido, e ele iria aproveitar de um jeito ou de outro as brechas na armadura daquele gigante. Ele olhou que uma das brechas principais era nos olhos. A armadura não podia cobrir os olhos, senão o gigante não enxergaria nada. Ele tinha uma espécie de viseira ali. Todo o capacete de motociclista tem a viseira por onde ele enxerga. O capacete não cobre tudo, senão o motociclista não enxerga nada. O capacete do Golias era parecido com o capacete de motociclista, ele era aberto nos olhos, e Davi tinha uma boa pontaria, disse: eu vou mirar ali, naquele buraco ali, vou acertar, e acertou no meio dos olhos, uma pedra com muita força, que o gigante não esperava e bambeou, ele caiu assim, meio tonto. Ele não caiu morto, não, ele caiu tonto. Depois Davi correu para cima dele, tomou a espada dele e o matou com a própria espada. Onde? No pescoço. O peito era todo coberto de armadura, a cabeça também, mas o capacete não se emendava na couraça do peito. O pescoço tinha que ter mobilidade. Davi entrou por aquele buraco do pescoço com a espada e cortou o pescoço do gigante. Foi assim que ele morreu. Bom, Davi se tornou célebre
foi comandante de tropas, mas debaixo da liderança de Saul não deu certo. Acabou sendo expulso, perseguido pelo rei Saul e começou tudo de novo. Aí sim, ele começou com um exército de 400 maltrapilhos. Provavelmente nem todos vingaram, alguns eram doentes, viciados, etc. Mas Deus permitiu que ele convivesse com aqueles homens, demonstrando valentia, sinceridade, lealdade, fidelidade a Deus, e aqueles homens foram aprendendo isto com Davi, no exemplo dele. E aí começou o exército de Davi, que foi para Judá, em Hebrom, e reconhecido, ele se tornou rei em Judá. Houve um período de 7 anos e meio em que aqueles valentes se manifestaram, lutaram para aqui, para ali, para colar, e o reino de Judá foi se fortalecendo debaixo do reinado de Davi. Deu tempo para que os outros israelitas reconhecessem que Davi era o escolhido de Deus e seria o rei mais apropriado para todo o país. E então eles foram conversando uns com os outros e tomaram a decisão de vir todos reconhecerem Davi como seu rei de todo o país. E é nesse trecho que eu quero ler aqui, 1 Crônicas, no capítulo 12, algumas das características daqueles homens que vieram de todas as tribos para formar o grande exército de Davi. São estes aqueles que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar fundas e arremessar pedras com as fundas e em atirar flechas com o arco. Eles eram exímios, experientes, eram homens treinados em atirar pedras com as fundas e atirar flechas com o arco, tanto usando a mão direita quanto a esquerda. Eles eram pessoas bem treinadas e vieram então a Davi. A começar a lista de Benjamim, um número significativo, eu não vou ler. Depois, os gaditas, a tribo de Gade, eles se passaram para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Então, esses de Gade tinham características diferentes daqueles de Benjamim. Eram lanceiros e tinham o escudo. Já os outros de outras tribos também vieram, e Davi foi claro com todos eles: vocês estão vindo a mim para somarem comigo, vão ser leais a mim, me reconhecem como seu líder, vamos fazer essa aliança. E eles disseram: sim, Davi, nós somos teus para o que der e vier. E Davi os recebeu e os fez soldados do seu exército. E também de Manassés outros vieram, das outras tribos, de todas as outras tribos, eles vieram e fizeram um exército agora muito grande, que raras vezes Davi usou, porque não precisou, cada um deles era valente. Davi resolvia as coisas, às vezes, com um número pequeno de soldados, porque todos eram valentes e queriam demonstrar a valentia, e não precisou de ajuntar todo mundo. Eu quero trazer esses princípios para nós hoje na igreja. Raramente Deus vai querer uma igreja toda junta, todo mundo no mesmo lugar. É muito desperdício de esforço. Ao invés de ter um montão de gente reunida num lugar, vamos se espalhar e reunir em um monte de grupos em vários lugares. Vamos abençoar muitos lugares. Vamos iluminar muitos lugares e não só concentrar as lâmpadas todas num lugar só. Você entende? Nós não vamos concentrar o sal todo no saleiro. Vamos usar esse sal. Vamos
espalhar esse sal. O povo de Deus é para se espalhar, para ganhar almas em todo lugar, não é para ficar só fazendo reunião num lugar só. Deus nos manda espalhar a mensagem do Evangelho e o discipulado também. As coisas andam juntas e um grande exército vai ser formado por pequenos grupos de valentes. Aquele grande exército foi moldado nos 30 valentes de Davi, o grupo de 30, que na verdade tinha 37. E era uma disputa por ser o mais valente. Aquilo foi que deu o tom para a orquestra tocar. Ou seja, aqueles poucos valentes deram o exemplo para o grande exército seguir. E assim no exército de Davi, todos de alguma forma eram valentes. Nunca os soldados de Davi voltaram atrás. Eles não tinham essa alternativa, esse plano B de voltar, de correr, de fugir. Não havia isso. Decidiram, tinham que ir. Deus não quer assim. Pessoas de palavras, o nosso sim é sim, haja o que houver. E o nosso não é não, haja o que houver. Seja chuva, seja perseguição, seja o que for, o nosso sim é sim. E o nosso não é não. Deus nos quer desse jeito. Mas os líderes precisam ser assim. O líder nunca deveria voltar atrás. A palavra dele é sim. E tem que permanecer assim. Quando o líder vacila, quando o líder é inconstante, não se pode saber se ele vai, se não vai. Se pode contar com ele, não pode contar. Como os liderados vão ver um bom exemplo nisto? A começar dos líderes, o sim é sim e o não é não. Isso é valentia que Deus quer ver em nós. E o discipulado é exatamente isso, fazer poucos valentes e eles vão ser exemplo para os demais. Nunca se começa uma grande igreja com muita gente. Isso nunca vai dar certo. Tem que começar com poucos que vão dar o tom, vão modelar os outros que vão chegando e vão aprendendo pelo exemplo. É assim que Deus nos quer, discípulos que façam discípulos para fazer discípulos e não crentes que assistem reuniões e só sabem assistir reunião. Você vê a diferença? Os valentes de Davi moldaram o exército invencível de Davi. O que Deus quer que façamos. Meu irmão, gaste tempo, amor, dedicação com uma pessoa para ensinar essa pessoa a buscar a Deus, a ser fiel, viver uma vida santa. Depois 2 ou 3, 4, meia dúzia, vivam essa vida santa numa célula, depois se multipliquem para que os outros vejam esse exemplo em vocês também. Esse é o princípio.